Karen, a minha licença está muito atrasada. O que eu faço para esse documento sair? Essa é uma das grandes reclamações que os clientes têm quando eles chegam até a Ecoverde, que é por que o processo dele não anda, né? Quais são os empecilhos para a sua licença não ter saído. E eu vou te mostrar agora nesse vídeo 5 fatores que atrasam a emissão da sua licença. Então fica aqui comigo que eu vou desvendar aí e facilitar esse caminho até a obtenção desse documento tão importante. Como você sabe, meu nome é Karen, eu sou diretora técnica da Ecoverde e estamos aqui para desmistificar o caminho da regularização de empresas. Então, se você gosta desse assunto ou se você conhece alguém que precisa ouvir o que está aqui nesse vídeo, já sabe, curte e compartilha para que a gente possa continuar desmistificando o caminho da regularização. Então vamos lá! Eu vou te apresentar agora 5 fatores que podem estar impedindo a sua empresa de obter a licença ambiental. É muito comum, gente, às vezes um consultor, não estar atento na questão da regularização ambiental, Então, às vezes ele falha ali no processo e tem algumas questões que são muito específicas e que na Ecoverde a gente sabe que geralmente pode atrasar o processo. Então a gente pega muitos processos que são de outros consultores e a gente sempre faz essa análise minuciosa e aí a gente separou esses 5 fatores aí que podem estar prejudicando. Fator número 1. Documentação incompleta. A gente sabe ali que as licenças ambientais precisam de ser apresentadas, para a gente emitir a licença precisa de ser apresentado alguns documentos. E esses documentos são cadastrais ali da empresa, são documentos básicos da empresa. CNPJ, contrato social, contrato de locação, registro de imóvel, dentre outros documentos que são solicitados através de uma lista, emitida pelo órgão ali que vai regularizar a sua atividade. E o que acontece, gente, é que muitas empresas não estão com a documentação 100% completa. E aí começa o consultor a dar um jeitinho ali, dar um jeitinho aqui e acaba apresentando aquele processo sem aquele documento. A gente sabe que quando você vai protocolar um processo, pode ser que não tenha aquela conferência minuciosa no ato do protocolo, mas o fato de você ter feito o protocolo não garante nada. Então, por isso que a entrega da documentação ela tem que ser conferida previamente. E o que acontece nesse caso? Se você protocola um processo sem aquela documentação ou com uma documentação insatisfatória, lá no final seu processo vai caminhar, aí lá no final ele pode ser barrado, inclusive ele pode ser até indeferido, porque se trata de uma documentação que foi solicitada lá no início. Então, assim que você for protocolar o processo, confira todos os documentos que estão sendo apresentados. Se você tem dúvida de algum documento, entre em contato com o seu consultor e explique a ele por que aquele documento às vezes não está satisfatório, que ele vai te ajudar. Fator número 2, restrições ambientais. Algumas áreas elas possuem restrições ambientais, então geralmente são áreas de preservação permanente, áreas com uma característica ambiental que deve ser estudada mais a fundo, e isso faz com que projetos específicos, estudos específicos devem ser apresentados. E aí o órgão, por ter esse estudo adicional, ele vai demorar um pouco mais para fazer essa análise. E aí a gente tem alguns caminhos. O primeiro caminho seria, se você está pleiteando, mudar para um local que tenha uma restrição ambiental, faça uma análise prévia, um estudo de viabilidade para verificar o quanto esse processo vai impactar no tempo da emissão da sua licença. A Ecoverde, por exemplo, ela oferece esse serviço de estudar a viabilidade do local para a implementação de uma determinada atividade. E é importante, que a empresa que você estiver contratando também faça esse estudo. Agora, se você já tiver mudado, é importante que você avalie todas as condições, minimize o impacto nessas áreas com restrições, para que o seu estudo seja aprovado de forma mais rápida. Terceiro fator, não atendimento da legislação. A legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira é uma das mais complexas do mundo, por vários fatores. Primeiro, porque ela é uma legislação nova. Segundo, porque é uma legislação que às vezes atende ali
a federação, atende o estado, atende o município, e é muito importante que o consultor ambiental ele esteja atento a todas as legislações. Volta e meia a gente tem algumas mudanças, né? Inclusão de novas legislações, portarias, deliberações normativas, como também alterações na própria legislação vigente. E o que acontece, gente, é que o consultor, ao dar entrada no processo, muitas vezes ele esquece de se atualizar em relação às legislações. E o que acontece no final? Às vezes ele escreve um relatório baseado em uma determinada lei que não existe mais ou que ela já foi alterada. É muito comum também que o consultor, né, ele avalie termos de referência que não estão mais vigentes. Então é muito importante que você também esteja atento, né, junto ao seu consultor, se ele está fazendo a análise correta da legislação. Eu sei que isso é muito difícil, né, para vocês, às vezes, que não têm um conhecimento aprofundado no assunto, saber se a legislação está certa ou se está errada. Mas é importante você questionar o seu consultor se ele fez um estudo prévio da legislação antes de elaborar o seu estudo. Quarto fator, descrição incompleta do empreendimento. Gente, essa é uma questão muito simples, né? No próprio relatório ali, nos estudos ambientais, o órgão pede para descrever minuciosamente como é a operação do seu empreendimento. E acontece, né, algumas vezes, de nós técnicos irmos até a empresa, fazemos a visita técnica e chegamos lá, a pessoa que nos recebe acaba informando, né, acaba dando uma informação errada ali, escondendo algumas coisas, algumas questões que às vezes ela acha que vai impactar ali no processo, então é melhor não falar. Como a gente não conhece a operação da sua empresa, a gente acaba relatando itens que não estão corretos ou que estão faltando. Então, nesse caso, gente, é primordial que essa relação ela seja 100% sincera. Não minta para o seu consultor, não esconda nada do seu consultor ambiental, porque isso vai fazer com que o seu processo atrase, porque se eu envio uma documentação incompleta, um relatório incompleto, o órgão pode sentir falta de alguma informação ou pode detectar que aquela informação não procede. E aí ele vai pedir uma informação complementar, emitir um despacho. Esse despacho tem que passar por um processo burocrático interno ali do órgão ambiental e até chegar na sua mão, às vezes passou 30, 40 dias, só nessa partezinha aqui da informação complementar. Então não minta, né? Não esconda nada. O seu consultor, ele tem que estar apto para te orientar e descrever a informação de forma que não prejudique a sua empresa. Nós, consultores, a gente não vai esconder nada, tá? A gente não pode esconder, não pode deixar de apresentar. Mas se tiver alguma coisa que não está em conformidade, a gente vai te orientar antes, você vai adequar a sua empresa para isso ser apresentado lá dentro do relatório. E o quinto passo, impactos ambientais. Muitas empresas têm os impactos ambientais e muitas vezes inerente à atividade que está sendo realizada. Só que é dever do consultor ele minimizar esses impactos antes mesmo daquele relatório, daquele processo ser protocolado. Isso faz com que a sua empresa ela já entre para uma análise de forma mais organizada. O que a gente vê por aí é que muitos consultores acabam descrevendo ali o que a empresa tem, né, de impactos, mas ele não mitiga nada, ele não trabalha nessa redução desses impactos. E aí o órgão chega lá, a empresa continua emitindo um impacto muito significativo, muito provavelmente, né, a licença não vai ser aprovada e isso faz com que o seu processo ele fique parado até você mitigar. Então, pergunte ao seu consultor o que você pode fazer para melhorar, né, a questão dos impactos ambientais, cumpra, né, as determinações que o seu consultor fizer, né? Então, lá na Ecoverde, a gente faz um relatório de inconformidades onde a gente apresenta, né, o passo a passo ali, a descrição do que você pode melhorar da sua empresa. A gente trabalha sempre na otimização, né? Então, aproveitando que você já tem, minimizando aí o custo, mas
a gente trabalha também no atendimento das normas ambientais. Então, esses foram 5 passos que atrasam a sua licença ambiental. E aí, agora você pode estar pensando, Karen, mas isso não é dever do consultor? Sim. Se você contrata um consultor apto, consultor experiente, obviamente ele vai te passar todas essas informações. Mas o dever da empresa também é estar atento e caminhar junto com o consultor em todas as solicitações que a empresa fizer a você para que regularize a sua atividade. Se você está passando por uma situação de que a sua licença está agarrada ali no órgão, por conta de alguma questão como essa, entre em contato com a Ecoverde. A Ecoverde ela tem um time que vai te ajudar e essa primeira consultoria ela é gratuita justamente para a gente identificar o problema e te colocar na trilha aí do sucesso, que é a obtenção da sua licença ambiental. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, deixe seu comentário que a gente está aqui para te ajudar a alcançar voos maiores com a regularização da sua empresa. Muito obrigada e até mais!